queridos irmãos, estou aqui mais uma vez para darmos início a um estudo bíblico. Nós vamos começar vamos olhar para o livro de Jó, e uma vez que o estado de emergência vai continuar por mais algum tempo, então vamos fazer um estudo ao longo de algumas semanas neste livro e olhar para o seu ensino para a nossa vida. O livro de Jó é um livro atual, porque tendo em conta a situação em que o mundo vive e o nosso país vive, e nós como filhos de Deus devemos ter uma postura diferente do mundo, não de desespero, não de angústia, mas de confiança, de serenidade, tranquilidade, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, existe um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Então, o livro de Jó é um livro importante para ser estudado, porque ele vai nos ajudar a perceber duas coisas. Primeiro, a ação de Deus e quem é Deus e como Deus age no meio do sofrimento. E em segundo lugar, também entendermos como o crente se deve comportar e qual deve ser a postura do crente mediante o sofrimento que vem à sua vida e à vida dos outros. Vamos então começar este estudo no livro de Jó. E eu peço a todos os irmãos que possam abrir neste livro, e eu quero dar só algumas indicações ou algumas informações iniciais, sem ser muito exaustivo, acerca deste livro. A primeira informação que eu quero dar é acerca do autor. Nós não sabemos quem é o autor, não é possível saber quem é o autor deste livro. Alguns apontam para Salomão, outros para Moisés, mas a verdade é que não temos maneira de saber quem escreveu o livro de Jó. Isso não invalida a sua inspiração, não invalida o seu ensino. Simplesmente temos que nos humildar, temos que reconhecer a nossa ignorância e perceber que não há maneira. Podemos fazer projeções ou alguma especulação acerca do autor, mas quem foi realmente nós não sabemos quem foi. Apesar de não sabermos quem foi o autor, tudo nos indica que foi um israelita, exatamente por causa do nome, do uso de Yahvé, o nome pactual de Deus com o seu povo, um entendimento sobre a soberania divina e um elevado padrão ético que descrito no livro indicam que foi um israelita a escrever ou compor este livro. A segunda informação que eu quero destacar é o pano de fundo do evento. Tudo indica ou leva a crer que Jó viveu numa era patriarcal, ou seja, foi uma altura pré-mosaica, ainda o povo de Deus não existia assim como povo instituído, com lei, com cerimónias, com o tabernáculo, nada disso acontecia, mas tudo nos indica que Jó viveu numa altura muito, se calhar, contemporâneo de Noé ou de Abraão, numa altura muito inicial da vida de Abraão. E porquê é que dizemos isto? Porque o tempo de duração da vida de Jó foi, depois de todas as coisas acontecerem, ainda viveu mais de 140 anos, ou seja, este tipo de longevidade era característica do tempo patriarcal, com Abraão, Isaac, Jacó, também viveram bastantes anos. Em segundo lugar, também a sua atividade sacerdotal. Ele era o sacerdote da sua casa, não havia sacerdotes instituídos, mas ele próprio, cada chefe de família, era o sacerdote da sua casa diante de Deus. Também existe uma absoluta falta de referências a Israel, às cerimónias, aos rituais, todos os conceitos israelitas e tudo aquilo que era característico do povo de Israel não aparece no livro de Jó. Por isso, com base nestas informações, ou com falta delas, nós estamos em crer que Jó, os acontecimentos da vida de Jó, dizem respeito à era patriarcal do tempo de Abraão, Noé, ou Isaac, Jacó, por essa altura assim. Também devemos salientar que Jó não é uma figura fictícia, não é um conto que está na Bíblia. Jó foi alguém real, que existiu mesmo, e, por exemplo, o profeta Ezequiel nomeia Jó juntamente com Daniel e com Noé
E Tiago, no Novo Testamento, também fala de Jó como uma pessoa real. Então não devemos entender estes acontecimentos como um conto para nos dar grandes lições, mas como uma situação real que aconteceu, uma personagem real que aconteceu na história, e isso traz muito mais impacto até para a nossa vida do que se fosse simplesmente uma historieta, uma lenda criada para nos ensinar algum conceito moral. O tema central do livro é a sabedoria de Deus no sofrimento do seu povo. O livro vai nos ajudar a entender que Deus é sábio e a sua sabedoria é inescrutável, mesmo no meio do sofrimento do seu povo. Quando não há explicações plausíveis e humanamente compreensíveis, há a sabedoria de Deus a trabalhar. Deus sabe o que é que está a fazer. O sofrimento não vem por acaso, há sempre um propósito no sofrimento humano. Então, o livro de Jó vai nos ser útil para perceber isso e para nos humilhar diante de Deus, sabendo que só Ele é que sabe todas as coisas e não nós. Eu quero citar um texto, um parágrafo de Carlos Osvaldo Pinto, onde ele vai dizer o seguinte: assim, Yahvé não se vê forçado a suprir uma explicação humanamente palatável para os sofrimentos de Jó. Este é um caso teste da sua inescrutável soberania, mas não em um sentido fatalista. Embora Jó não receba qualquer indicação de por que sofreu tanto, ele compreende quem soberanamente designou tempos e circunstâncias, de modo a lhe oferecer a melhor maneira de enfrentar a vida. Mesmo em meio à aflição e ao sofrimento, o crente não precisa saber por que sofre, desde que saiba quem o conduz ao longo da estrada. Então, este é um belo resumo acerca do livro de Jó. Jó não sabe o porquê, mas sabe quem está no comando, quem está no leme, quem conduz a sua vida. Do livro também saem 3 ensinos principais. O primeiro deles é a tese de Satanás, que sai derrotada. Satanás tem uma tese de que os homens só adoram a Deus porque Deus os abençoa. Porque quando Deus deixar de abençoar, então qualquer homem vai blasfemar diante de Deus. E o que este livro nos vem provar é exatamente que é possível um homem manter a sua integridade mesmo quando é acometido de várias enfermidades, de várias catástrofes. Então Satanás sai derrotado. O segundo ensino é que Jó sai mais santificado, a sua piedade é aumentada. Porquê? Porque depois de todo o processo de sofrimento, então ele chega à grande conclusão de que ele agora conhece mais de Deus do que conhecia anteriormente, antes de ter sofrido e padecido aquilo que padeceu. E em terceiro lugar, é que ao longo do livro Deus é glorificado. É glorificado por causa da sua sabedoria, por causa da sua soberania sobre as suas criaturas. Então, no final do livro, o que temos é um homem de joelhos, é Satanás derrotado e Deus a exaltar a sua sabedoria acima de todas as coisas, pois só Ele é sábio, só Ele sabe tudo e só Ele tem um propósito bem definido para todas as coisas. Então são estes 3 ensinos principais que podemos resumir assim: a derrota de Satanás, a purificação, a santificação de Jó e a glorificação de Deus. Vamos agora então ao nosso texto, e o texto, os primeiros 2 capítulos são uma narrativa dos acontecimentos e eles dividem-se da seguinte maneira, como vamos ver. Em primeiro lugar, um retrato da vida de Jó como pano de fundo para o conflito celestial. Do verso 1 a 5, o autor vai dar as características de Jó, quem era Jó, exatamente para estabelecer o grande contraste entre quem era Jó e depois o sofrimento. Percebendo quem era Jó, vamos ver que o seu sofrimento foi muito mais intenso do que aquilo que parece à primeira vista. Do verso 6 ao 12 temos um conflito celestial entre Deus e Satanás sobre a integridade de Jó.
E é aqui, como eu disse há pouco, que Satanás vai colocar em causa se todos os homens adoram a Deus por interesse ou se há verdadeiros adoradores que adoram a Deus independentemente das circunstâncias. Depois do verso 13 ao 22 temos as primeiras aflições de Jó e a sua reação diante do sofrimento. Depois no capítulo 2, do 1 ao 6, temos o segundo conflito celestial, onde Satanás vai um pouco mais longe na sua proposta, falando em acometer Jó de uma doença, em tocar-lhe na pele, tocar-lhe na carne e ver se ele não blasfemava de Deus. E temos do verso 7 ao 10 mais a aflição de Jó e a sua reação, e do verso 11 ao 13 temos então o consolo dos amigos de Jó nos primeiros 7 dias. Então estes dois capítulos são uma narrativa acerca de quem era Jó e os sofrimentos pelos quais Jó passou. A partir do capítulo 3 temos então, em estilo poético, o relacionamento e os diálogos entre Jó e os seus amigos, que iremos ver mais para a frente, se Deus assim o permitir. Então para hoje eu quero só estudar os versos 1 ao 5 e vamos ver o retrato de um homem piedoso e abençoado. Vamos então ler esta passagem, Jó, capítulo 1, verso 1 a 5. Diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, até aqui a palavra de Deus. Vamos analisar alguns ensinos destes versículos. E o primeiro deles, que eu quero salientar, é o versículo 1, onde temos aqui uma caracterização de Jó. Diz: havia um homem na terra de Uz. Uz era uma cidade no norte da Arábia, na região de Midian. Midian foi a terra onde Moisés viveu por 40 anos e onde casou com a sua esposa Zípora. Não se sabe ao certo a localização de Uz, mas podem ver pelo mapa, provavelmente pode ser nesta zona aqui. Então Jó vivia aí, em Uz, não confundir com Ur, que é o local de onde veio Abraão. Uz é uma cidade diferente. E agora temos 4 características acerca de Jó. A primeira delas é que ele era um homem íntegro, ou seja, uma pessoa moralmente pura, era alguém completo, alguém perfeito. É isto que a palavra significa. Alguém íntegro, que não era falso, que não era dividido. Era um homem a 100%, aquilo que ele era mesmo, não se mascarava. E também ele era reto, e aqui retidão, a palavra significa direito, é num sentido figurado, notando a conduta humana correta em relação às normas éticas e aos valores religiosos. Ou seja, era um homem íntegro, era um homem reto diante de Deus e também era temente a Deus. E aqui temente a Deus significa que ele adorava a Deus, que ele reverenciava a Deus, que ele tinha Deus acima de todas as coisas. E era um homem que se devotava a Deus. E a quarta característica era que ele se desviava do mal, se desviava daquilo que é mau, daquilo que é errado. E ele não só, a palavra desviar não devemos entender só como fugir daquilo que é mau, mas também opor-se àquilo que está errado. E esta era a característica deste homem. É assim que o autor começa a descrever Jó: um homem íntegro, um homem reto, um homem que teme a Deus e um homem que se desvia do mal.
E este é o retrato de Jó. Todas estas características, elas vão ser colocadas em causa por Satanás, como vamos ver mais à frente. E aqui não temos só então, no versículo 1, temos as características ou o caráter de um homem de Deus, mas agora no versículo 2, e versículo 3, vamos ver a prosperidade de Jó. No versículo 2 e 3 temos as características da prosperidade de Jó. Vemos aqui como Jó era rico, e vamos olhar para o texto e ver quais são as posses dele. A primeira coisa são os filhos. Esta era uma característica de alguém abençoado por Deus, ter uma grande família. E Jó tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, e o número 7 e o número 3 indicam exatamente esta perfeição, e o número 10 a plenitude. Então aquilo que o autor nos está a mostrar é exatamente que Jó era ricamente abençoado por ter descendentes, por dar continuidade ao seu nome. Também no verso 3 temos aqui a prosperidade de Jó a nível financeiro. Ele tinha 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, ou seja, a prosperidade de um homem não era medida como hoje pelo dinheiro que tem, pela sua conta bancária, mas mais pelas suas posses, por aquilo que tinha, pelas terras, pelo gado. E Jó era grandemente abençoado, muito rico. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, tinha 500 juntas de bois, ou seja, o que indica que ele não era um nómada, mas era alguém que residia numa localidade, tinha terras para trabalhar, e tinha também 500 jumentas, e tinha muitos empregados, muitos funcionários ao seu serviço. Era muito, como diz o texto, também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. E tudo isto fazia de Jó um dos homens mais ricos, se não o mais rico de todo o Oriente. Jó não era só um homem piedoso, com um caráter irrepreensível, digamos assim, mas era alguém muito abençoado por Deus a nível da sua prosperidade. Era o homem mais rico da sua região ou de todo o Oriente. Então temos diante de nós um magnata piedoso, algo muito raro de se ver. Este é o retrato, digamos assim, este é o retrato do homem que cada pai e cada mãe procura para as suas filhas. Um homem piedoso, temente ao Senhor e muito rico. Sabemos que não é fácil encontrar homens assim, mas é possível. Jó existiu. Jó era assim. Vamos então continuar. No verso 4 vemos então a bênção familiar. Jó, já vimos o caráter de Jó, já vimos a prosperidade de Jó, e agora vamos ver que Jó também era alguém abençoado a nível familiar. Verso 4 diz que seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Então, além de um caráter singular, de ser muitíssimo rico, Jó também era abençoado com uma unidade e uma fraternidade entre os seus filhos. Sabemos que para aqueles que são pais, nada agrada mais o coração de um pai, de uma mãe, do que ver a união, ver o amor entre os seus filhos. E Jó era abençoadíssimo, porque os seus filhos viviam num amor fraterno, viviam em união uns com os outros, eles davam banquetes, eles estavam juntos, eles tinham as famosas tainadas, sempre todos juntos, e isto era algo que certamente agradava ao coração de Jó, ter os seus filhos unidos. Vemos homens de Deus, como Jacó, por exemplo, que não teve esta bênção, mas os seus filhos viviam em contendas uns com os outros, com invejas, com ciúmes. Vemos também Davi com grandes dilemas na sua casa entre os seus filhos, e não era esta a situação de Jó. Jó era abençoado também por ter uma unidade, uma união, amor entre os seus filhos. E estes banquetes que os seus filhos davam, não devemos entender como algo pecaminoso. Nem quer dizer que eles eram preguiçosos ou que
eram desregrados, que havia licenciosidade na sua conduta. Era algo bom. O autor não está a reprovar nenhuma destas atitudes, mas está a exaltar esta unidade que havia entre os seus filhos. E este é um cenário belíssimo da vida de um homem. Um homem rico, um homem piedoso, um homem que tem a sua casa em paz, que tem amor entre os seus filhos, e tudo isto é realmente um sinal de grande bênção. Era um homem verdadeiramente feliz, bem-aventurado. Mas continuamos com o nosso estudo e o versículo 5 vai-nos falar também de outra característica acerca de Jó. Ele era um pai piedoso. Diz que decorrido o turno de dias dos seus banquetes. E o que é o turno de dias? Há duas explicações. Primeiro, pode ser os aniversários, quando eles faziam anos, cada um então chamava os seus irmãos e as suas irmãs para ir à sua casa para festejar o seu aniversário. Mas uma outra hipótese, se calhar mais aceitável até, é que este turno de dias significa que os 7 filhos, eles davam banquetes, cada um no seu dia, durante os 7 dias da semana, e as suas irmãs iam a estes banquetes. Então, eu pessoalmente entendo que este turno de dias é exatamente cada filho, são 7 filhos, 7 dias da semana, cada filho dava um banquete ou dava uma jantarada na sua casa para os seus irmãos. Mas ao final do turno, né, destes dias, ao final de cada semana, entendendo assim, Jó chamava os seus filhos e os santificava. E como é que ele os santificava? Ele levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Então Jó servia como sacerdote da sua casa. Jó, sabendo que festas e jantaradas podem muitas vezes descambar e alguma coisa menos boa pode ser dita ou pode ser feita, Jó, como sacerdote da sua família, santificava os seus filhos e oferecia sacrifícios a Deus pela sua casa. Pois ele dizia no seu coração, diz o verso 5, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Então Jó reconhecia o risco que muitas vezes poderia haver nestas festas, nestas celebrações, e como homem piedoso que era, e consciente do pecado, ele oferecia sacrifícios a Deus em prol dos filhos e funcionava como sacerdote da sua família. E este medo, é interessante que este medo que Jó tem de que os seus filhos blasfemassem de Deus, é o que Satanás espera que Jó vá fazer, e é aquilo que a mulher de Jó o instiga a fazer. Então, vemos aqui uma questão central, que é o medo de Jó de que os seus filhos blasfemem, e como depois Jó vai ser desafiado nesta questão, se ele vai ou não blasfemar de Deus quando o sofrimento lhe tocar à porta. Uma outra característica que eu quero salientar da vida de Jó é que ele não se preocupava só consigo mesmo, com os seus, mas ele era um auxiliador para os mais desamparados. E vemos isso em Jó capítulo 4, verso 3, quando Elifaz começa a falar com Jó, ele começa a dar um retrato de quem era Jó também e dá-nos mais informações acerca dele. E vemos então no verso 4, capítulo 4, verso 3, eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas, as tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado. Então, Elifaz reconhece esta atitude de Jó em relação aos outros, e é algo que nós devemos também ter em conta, que este homem não se preocupava só consigo, mas os outros beneficiavam desta vida de Jó, desta bênção de Jó. Uma outra passagem está no capítulo 29, verso 12. 29, verso 12, aqui é Jó que recorda quem ele era, e ele diz assim, verso 12, porque ele livrava os pobres que clamavam e também o órfão, que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a aparecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva.
Eu me cobria de justiça e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Então Jó também reconhece que, lembra no seu primeiro estado, neste estado de bênção, ele era alguém que se preocupava e que socorria os demais. Então a bênção de Jó não ficava em Jó, mas ela também ia para os mais necessitados, para as viúvas, para os órfãos, para aqueles que estavam em aflição, para o estrangeiro, para aquilo que nem ele conhecia, ele não deixava de fazer o bem. Ainda quero destacar Jó 31, que também nos vai dar mais informação acerca da sua conduta para com os outros, e diz assim no verso 16: Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se aos seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação. Então Jó está a reconhecer, olha, eu fiz tudo isto, e se eu não fiz isto, então que Deus me castigue, que Deus me mostre exatamente que eu falhei nesta área. E Jó sabia que não tinha falhado, já tinha sido um apoio, um auxílio, uma segurança, um refúgio para muitos dos que necessitavam. Então temos aqui um retrato belíssimo de quem era este homem. Um homem piedoso, com um caráter irrepreensível, um homem muitíssimo rico, um homem que fez da sua riqueza uma bênção também para os outros, um homem que tinha uma vida familiar abençoadíssima, os seus filhos viviam em amor, em fraternidade, em união uns com os outros, e Jó preocupava-se com os seus filhos a ponto de oferecer sacrifícios por causa dos seus pecados ou de possíveis pecados que eles tenham cometido. Então este é o retrato do homem que vai ser afligido pela dor, que vai ser testado numa prova duríssima. E então eu quero trazer algumas aplicações acerca deste texto. A primeira delas é que é possível ser alguém que tem muitíssimas riquezas e ter o lugar das riquezas no sítio certo. A prosperidade de Jó não é causa do seu tropeço. Não é o dinheiro que o faz tropeçar. Ele próprio diz no capítulo 31, no verso 24: Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Ele não tinha colocado a sua esperança na sua riqueza. Ele sabia qual era o lugar do dinheiro, das posses na sua vida, e não era o primeiro lugar, certamente. Então, embora nós hoje cometamos o erro de pensar que riqueza está associada a pecado, nós vemos na palavra de Deus que isso não é verdade. A riqueza é um sinal, ou pode ser um sinal da bênção de Deus sobre alguém. Nós associamos riqueza à corrupção, à ganância, a roubo, e não tem que ser sempre assim. Embora o nosso contexto mostre que muitas pessoas adquirem riquezas de maneira ilícita, o livro de Jó, ou a pessoa de Jó, mostra que alguém pode ser rico, mas rico porque é abençoado por Deus, que é Deus que o faz prosperar. Então cuidado para não associarmos riqueza a pecado, porque isso nem sempre é verdade. A segunda coisa que podemos perceber é que a desgraça e o pecado nem sempre estão associados. Não vemos aqui sinal algum de que a desgraça que veio a Jó foi por causa de algum pecado que ele cometeu, e sabemos, com o restante do livro, que não foi uma questão de pecado da parte de Jó. Deus não está a disciplinar Jó,
Deus está a provar o ouro e a refinar o seu ouro no fogo, mas não é por causa do pecado de Jó. Então, cuidado também para não associarmos sempre castigo, aliás, calamidades, enfermidades, tragédias, ao pecado, porque a situação de Jó não era essa. Muitos às vezes querem arranjar aqui no livro motivos. Jó precisava de aprender isto, precisava de aprender muitas coisas, é certo, mas não era por causa do seu pecado que ele sofreu. E isto realmente mostra-nos algo muito interessante, é que no tempo presente nós somos rápidos, ou queremos ser rápidos a arranjar uma justificação para o sofrimento das pessoas. Queremos explicar o porquê é que tal pessoa está a sofrer. E se vemos alguém que perde um familiar, que está doente, que é desempregado, nós começamos logo a pensar na vida que aquela pessoa levava e que Deus não dorme, que Deus está atento e está a corrigir. Embora isso possa ser verdade em muitos casos, temos de ter cuidado para não pormos todas as pessoas na mesma tacho, na mesma panela, porque muitas vezes as coisas vêm sem haver uma explicação humanamente plausível. Nós não sabemos o porquê, mas Deus sabe. Em quarto lugar, não devemos alimentar também que Jó era uma pessoa perfeita. Jó tinha consciência do seu próprio pecado. Podemos ser levados em erro a pensar que Jó era isento de pecado. Não é, o livro nunca diz isso. O livro diz que ele era íntegro, que era reto, temente a Deus, que se desviava do mal, era um homem que buscava o bem dos outros, mas isso não significa que Jó não tinha pecado. E o facto de ele oferecer sacrifícios pelos filhos mostra bem que Jó tinha noção que havia pecado, tanto na vida dos seus filhos como na sua própria vida. Então não devemos endeusar o próprio Jó como se ele fosse um pequeno Deus aqui na terra. Não era, ele era um homem sujeito ao pecado, mas um homem que adotou o caminho da obediência, da busca do Senhor e do serviço ao Senhor, e lutou contra o pecado. Não, ele desviava-se do mal. Então, cuidado para não cairmos no erro de pensar que Jó era alguém perfeito. Não era perfeito. Jó tinha pecado e ele tinha consciência disso, e nós também. E também, por último, os sacrifícios que Jó oferecia mostram a sua noção de que alguém viria redimir o seu pecado. Ele, ao longo do livro, ele vai falar umas poucas vezes sobre o Redentor, o Goel, que as nossas irmãs têm estudado em Ruth, este remidor, esta pessoa que virá e que ele sabe que é Deus, e nós sabemos que é Jesus Cristo, este remidor, Deus feito homem. E Jó já tinha esta noção, apesar de não ter nada na lei ou nenhuma promessa que nós saibamos, que tenhamos registro acerca do Messias. Ele tinha noção de que só Deus poderia redimir a sua alma, só Deus poderia justificá-lo. Então ele fala no verso, por exemplo, 16, no capítulo 16, verso 19, Jó vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer assim: já agora sabei que a minha testemunha está no céu e nas alturas, quem advoga a minha causa. Então, apesar de Jó entender que o sofrimento está a vir de Deus, ele sabe que só Deus pode redimi-lo, pode justificá-lo, pode tratar o seu problema. E no capítulo 19, verso 25, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Então, Jó já manifesta aqui a esperança de um Redentor e de alguém que viria para justificar a sua vida, e até nos indica aqui a esperança da ressurreição.
Ele sabe que a morte não será o fim de todas as coisas, mas que o seu Redentor vive e que ele também vai ressuscitar e vai ver este Redentor com os seus próprios olhos. Então, este Redentor, que é a esperança de Jó, este remidor, este advogado, esta testemunha que está no céu, nós sabemos pela revelação bíblica que é Cristo Jesus. Assim como Jó tinha esta esperança em Cristo, porque a perfeição não estava em Jó, mas estava naquele que viria redimir Jó, esta deve ser também a nossa esperança. Não na nossa conduta, não na nossa performance, não nas nossas posses, não na nossa família, mas a nossa esperança deve estar somente em Cristo, que era onde Jó tinha a sua esperança. Aquele que estava no céu e que viria para redimir a Jó e veio para redimir a todos nós. Que o Senhor nos abençoe com este breve estudo, com este pequeno estudo, e para a semana, querendo Deus, continuaremos do versículo 6 em diante. Muitas bênçãos do Senhor para todos.